Vou mostrar para vocês todo o passo a passo do processo de dobras. Eu espicho ela toda no cilindro e o processo de dobras também eu faço todo no cilindro. No decorrer então desta aula eu vou explicando para vocês. Algo que eu sempre menciono nos meus vídeos é que no decorrer destes 17 anos, entre erros e acertos, eu fui adaptando a um processo mais pessoal a forma de trabalho, que é justamente o que eu passo para vocês, que é a minha experiência nesses 17 anos. Vocês percebem que ela não tem ainda toda a elasticidade que eu preciso, mas o tempo de mistura foi suficiente. Agora eu termino o ponto desta massa no cilindro. Eu trabalho bem a elasticidade dela. Agora eu vou trabalhar a elasticidade dessa massa no cilindro e depois no processo de dobras eu mostro para vocês aqui todo o processo. Deixei minha massa separada, laminada. Agora nós vamos laminar então a margarina folhada. Tem um pedaço aqui. Me sobraram alguns retalhos onde eu vou aproveitar também. Dá exatamente 400 gramas, 40% sobre a farinha. Então, no total desses dois pedaços vai dar 400 gramas de margarina folhada. Então, um total de 1 kg de farinha. Lembrando que a massa, depois de acrescido todos os ingredientes, ela vai para 1,8 kg, 1,9 kg. Bicho com a mão mesmo. Vou dar um formato mais ou menos no tamanho dela, olha só. Margarina folhada precisa estar em temperatura ambiente para que a gente não tenha dificuldade em manipular essa margarina. Esse método usando plástico foi o mais prático que eu encontrei. Então olha só. Distribuir bem. Vamos deixar de lado aqui. Puxar a minha massa. Justamente o que eu preciso. Então nós vamos distribuir. Vamos virar aqui, fica melhor. Lembrando que nós sempre deixamos, a gente não cobre totalmente a massa. Lembrando que nós não vamos cobrir totalmente a massa, nós vamos dividir esta massa em três partes. Então, 2 partes da massa nós vamos cobrir com margarina folhada. E uma parte dela nós vamos deixar sem. Por quê? Esta parte sem margarina nós vamos dobrar primeiramente sobre a margarina. Aperto as pontas para que ao cilindrar a margarina não saia para fora. Aproximar aqui. Dobrei a parte que não tinha margarina sobre que tinha margarina. E agora a parte que tem margarina, nós vamos dobrar toda a parte que não tem margarina. Então nós começamos com uma dobra de 3. Nossa primeira dobra. Uma dobra de 3. Agora vamos ao cilindro que eu quero mostrar para vocês como eu espicho ela. Mas antes de levar ao cilindro, eu ajudo a distribuir esta margarina manualmente, olha só. Uma leve distribuída nela. Dá uma conferida se as pontas estão bem fechadas. Então eu ajudo antes manualmente aqui. Não precisa fazer muita força. Agora nós vamos ao cilindro. Então, primeiramente, nós vamos abrir o cilindro numa espessura em que não rasgue a nossa massa. Certo? Vamos lá.
Aí aos poucos eu vou fechando o cilindro para chegar à espessura que eu desejo. Mas lembrando que é aos poucos, para que a gente não rasgue essa massa e a margarina não saia para fora. Vou fechar mais um pouquinho ele. Notem que eu vou fechando aos poucos. Tá mais espichada, margarina mais distribuída. Estou na medida 10 agora. Talvez essa seja a medida limite. Exatamente, 10 foi a medida limite. Agora nós vamos colocar sobre a mesa, vamos fazer a segunda dobra e eu sigo esse mesmo processo. Faço a dobra sobre a mesa, depois eu trago para o cilindro e só espicho ela até a medida 10. Meu cilindro foi a medida 10. Lembrando que eu sempre começo com o cilindro mais aberto. Então, voltamos à mesa então. Espichamos a massa no cilindro, está numa boa espessura. Vamos tirar o excesso de farinha. Vamos marcar o centro da massa, mais ou menos. Vamos marcar ele. Mais ou menos aqui. Marcamos. Vamos ajudar com um pouquinho de água. Então agora nós encontramos o centro da massa. Esta segunda dobra é uma dobra de 4 camadas. Então nós encontramos o centro da massa, nós vamos encontrar as pontas da nossa massa no centro dessa massa. Esse é o primeiro processo. Primeira ponta no centro da massa. Segunda ponta no centro da massa. Encontramos as duas pontas no centro da massa, certo? Vamos molhar um lado. Agora nós vamos dobrar um lado sobre o outro. Olha só. Dobramos um lado sobre o outro. Nós temos a segunda dobra, que é a dobra de livro, que são 4 camadas. Novamente, antes de voltar ao cilindro, eu ajudo a distribuir esta margarina manualmente. Para que esta margarina se distribua de forma mais uniforme, nós vamos fazer cortes. Não precisa ser cortes profundos, tá? Justamente nas dobras dela, para que a margarina se distribua melhor. Então, para ter uma distribuição desta margarina de forma mais uniforme, nós vamos fazer cortes justamente nas dobras. Não precisa atravessar a massa, tá? Olha só. Para que a gente tenha um aproveitamento total da margarina folhada sobre a massa. Não precisa fazer cortes profundos. Depois, ao cilindrar, ela vai distribuir melhor. Ajudo manualmente. Agora eu volto ao cilindro, vou espichá-la novamente e depois nós vamos para a última dobra.
Última dobra então, a dobra de 3 camadas. Então nós vamos dividir esta massa em 3 partes. Vamos marcar aqui. Vamos dividir ela em 3 partes. Vai marcar com a mão mesmo, olha só. Marcou aqui. Nós temos uma parte, nós temos 2 partes, nós temos 3 partes. Então, a primeira parte nós vamos dobrar sobre o meio. Antes de finalizar a dobra, nós vamos marcar para ver se é o que nós queremos. Percebe? Ficou mais curto de um lado. Desfaz a dobra. Puxa um pouquinho mais. Cobriu demais. Voltamos. As pontas se encontraram. Então vamos desfazer. Dividimos, lembrando, dividimos em 3 partes. Uma parte. Aí agora nós marcamos aqui 2 partes. 3 partes. Então a primeira ponta, vamos molhar. A primeira ponta nós vamos dobrar sobre o meio. Dobramos a primeira ponta sobre o meio. Ficou justamente uma dobra com 2 camadas. Agora a outra ponta nós vamos dobrar sobre esta camada. Chegamos então a uma camada de 3, ou a dobra de 3. Última dobra. Você pode deixar descansar a sua massa, congelar a sua massa, ou já pode espichar ela e fazer os seus croissants. Novamente, nós vamos, para que haja uma distribuição melhor, nós vamos dar um leve corte sobre as dobras, olha só. Um leve corte. Não precisa ser um corte profundo, certo? O objetivo então desta aula era mostrar para vocês na prática o processo de dobras. As dobras estão prontas. Última dobra, uma dobra de 3 camadas. Então o processo que eu uso é a primeira dobra, 3 camadas, segunda dobra, 4 camadas e a terceira e última dobra, 3 camadas novamente. As dobras estão prontas. Se você quiser espichar a sua massa para poder fazer o seu croissant, os seus salgados, você pode. Se você quiser refrigerar a sua massa, você pode. Se você quiser congelar a sua massa para usar no outro dia, você pode também. Lembrando que você pode também modelar os seus salgados e congelar eles para depois assar. Pode também modelar os seus salgados, assar os seus salgados, congelar eles assados e finalizar depois. A opção é sua. Espero que tenham gostado. A intenção é contribuir para que vocês aprendam um pouco mais sobre croissant e as suas variações.